Hein? Meu filhão, o Pablo, profetizou aqui. Eu creio que nesse retiro, Vale dos Ossos Secos, hein? Pessoas vão ressuscitar. Eu creio. Amém? Estende que toma para cá e fala assim: Deus, usa o teu filho com autoridade e ousadia, em nome de Jesus. Aplauda o mestre. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Quem está sentindo a presença de Jesus aí, dê um grito de glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus maior do que esse barulho da chuva aí, irmão. Você que tem sua Bíblia, por favor, abra comigo. Evangelho de Jesus, escrito por João. Capítulo de número 5. Quero aqui externar ao Senhor a minha gratidão pelo privilégio de estar aqui com vocês. Pastor Davi, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. É um prazer poder servir essa casa com os meus amigos, Cantor Roger, Samuel, os demais, que Deus abençoe. É sempre um privilégio poder estar aqui nesta casa. Queria ter chegado mais cedo, mas eu sou motoqueiro e peguei uma chuva, irmãos, que misericórdia. Tive que parar a moto, esperar a chuva parar um pouquinho para mim continuar. Aí demorei mais de 20 minutos. Estava lá na Zona Norte, Benfica. Saí do trabalho abafado. Mas o bom é que nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? O melhor lugar que nós poderíamos estar é aqui, onde nós estamos na presença de Deus. Por isso Davi disse: mais vale um dia em tua casa do que 1000 em outra parte. Porque este lugar aqui é o lugar da manifestação da glória de Deus. Quem encontrou o texto, diga: eu encontrei. Evangelho escrito por João, capítulo 5, versículo de número 5, diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito carregar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele me disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? Versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Amém. Você diz amém? Se assente. Por favor. E eu peço que você me dê alguns minutinhos da sua atenção. Tenho certeza que nós estamos aqui para nos alimentar daquilo que é eterno, da palavra de Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler está no Evangelho de Jesus escrito por João. Esse texto é um texto que é muito pregado, muito falado. Este texto é um texto que você já ouviu com certeza. Muitos outros pregadores falaram acerca deste milagre. Mas eu quero trazer aqui uma mensagem expositiva, dentro de algumas lições que nós podemos tirar deste texto, deste milagre. A Bíblia apresenta 37 milagres de Jesus. Se você for observar, cada milagre revela a transformação, cada milagre revela o poder de Deus, cada milagre revela
a supremacia de Cristo sobre a doença, sobre a natureza, sobre os espíritos malignos e sobre tudo aquilo que ele sujeitou por causa do seu poder. João é o evangelista, o apóstolo, aquele que conheceu a Jesus. João foi o mais novo, que conheceu Jesus com menos idade. Logo, João, ao ter a revelação de Cristo, João, pela sua pouca idade, João abriu o seu coração. João se deleitou em intimidade com Jesus, porque João, ele ficou conhecido depois como o discípulo amado, ou aquele que Jesus mais amava. E isto não era porque de fato Jesus amava mais a João do que os outros, mas isto era o fato de João sempre estar próximo, estar perto, estar junto. Quem não se lembra na mesa da ceia, quando Jesus vai anunciar o traidor, o texto diz que João coloca a sua cabeça no peito de Jesus. E este ato de colocar a cabeça no peito de Jesus revela um nível de intimidade diferente, porque João, ele tinha este livre acesso de estar próximo de Jesus. Logo, quem tem intimidade com Jesus consegue perceber coisas que outros que não têm intimidade não conseguem perceber, porque se você for olhar a Bíblia, vai nos mostrar o evangelho de Jesus, escrito por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelista quer mostrar Jesus por uma ótica. Por exemplo, Mateus quer mostrar Jesus como rei, Marcos quer mostrar Jesus como servo, Lucas quer mostrar Jesus como filho do homem, João já quer mostrar Jesus como filho de Deus. João, embora foi o discípulo que conheceu Jesus mais novo, pastor Davi, João foi aquele que morreu com mais idade. Perceba que João, ele já era avançado em idade, ele já estava mais velhinho do que os outros. João vai escrever o evangelho para provar, para afirmar que Jesus não era apenas um homem, que Jesus, além de homem, também era Deus. Por que João vai dizer isso? Porque João está enfrentando uma seita da sua época, chamado gnosticismo. Os gnósticos, eles não acreditavam que Jesus era Deus, eles só criam que Jesus era apenas um homem, ou um homem que tinha poderes super especiais, mas não que Jesus era Deus, porque Jesus era homem. Logo, os gnósticos diziam: se a matéria, o corpo é ruim, não tem como este ser Deus, porque se a matéria é ruim, ele não pode ser Deus, ele só pode ser alguém diferente, mas Deus não. Então os gnósticos defendiam que tudo que você faz no corpo pouco importa. Você pode fazer o que quiser no corpo, porque o corpo é matéria, o corpo não é nada. Logo, não vai ter nenhuma punição, porque o corpo é matéria ruim. Mas João vai dizer que além dele ser homem, ele também era Deus. E quando nós olhamos para a revelação, e Paulo dizendo à igreja de Corinto: vós sois o templo do Espírito Santo, não é apenas um corpo, não é apenas carne e osso, é morada de Deus, é casa de Deus, é templo de Deus, é habitação de Deus. Ele está em você, Ele mora em você, Ele se move através de você, porque nós vivemos numa geração, pastor Davi, que olha para si e diz: meu corpo, minhas regras, meu corpo, eu faço o que eu quero. Deixa eu dizer algo de Deus para alguém aqui essa noite: seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então pode cuidar da casa que Ele te deu, porque esta casa é casa santa para Ele. Então João vai dizer: Ele não é só homem, Ele é Deus, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo
era Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que se fez, foi feito. Agora João vai dizer, além dele ser o verbo de Deus, Ele também é o grande eu sou. Você vai ver na Bíblia, o evangelho escrito por João é inédito, é fenomenal, é diferente, porque Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos idênticos, semelhantes, mas João não. João já começa a expor Jesus de uma maneira diferente, é uma revelação diferente, porque aqui Jesus vai declarar por 7 vezes que Ele é o grande eu sou. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus vai levantar e dizer, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos, quem estiver em mim vai frutificar. Jesus vai dizer, antes de Abraão eu sou. Quando ele fala eu sou, ele está dizendo que ele não é apenas um homem, ele está dizendo que ele é Deus. Porque quem não se lembra na Bíblia de Êxodo capítulo 3, quando Moisés está diante da sarça, Moisés vai perguntar para Deus, Deus, o Senhor me deu uma missão para ir ao Egito, para libertar o teu povo, mas deixa eu te perguntar um negócio, qual é o seu nome, para que eu possa ir até Faraó e dizer, tal rei me enviou, tal nação me enviou, tal glória a Deus, eu vim embaixando por alguém. Logo, Moisés pergunta, me fala o teu nome, porque se o Senhor vai me enviar, eu preciso dar um nome a Faraó. Deus vai olhar para Moisés e dizer, vai e diga que o eu sou, o que sou, me enviou a vós. Eu vou te explicar isso aqui para ver se você dá um glória, que eu estou saindo da introdução agora. Eu sou o que sou, me enviou a vós. Por quê? Deus fala eu sou o que sou, porque Deus é tão grande que uma palavra só não pode definir quem Ele é. Logo, se Ele ficar definindo quem Ele é um meio dele estar se limitando. Então Ele olha para Moisés e diz, Moisés, vai e diga que o eu sou o que sou, me enviou a vós. Ou seja, eu sou o que sou, deixe em branco, eu sou o que você precisar que eu seja. Se tem fome, eu sou o pão. Se tem sede, eu sou a água. Se tem calor, eu sou a nuvem. Se tem frio, eu sou coluna. Se está doente, eu sou o médico. Se está cansado, eu sou a tua força. Se está vazio, eu sou aquele que te enche. Se está desanimado, eu sou aquele que te anima. Se está com provisão, eu sou Jeová Jireh, o Deus provedor. Meu, levanta a mão que eu vou profetizar essa noite, porque Satanás pensou que iria te matar no deserto, mas Deus te trouxe aqui para perguntar o que tu precisa. É glória eu tenho, é renovo eu tenho, é unção eu tenho, é cura eu tenho, é restauração eu tenho. Quem acredita que o grande eu sou já desceu dessa casa, levante a tua mão direita e a esquerda, faz um barulho que o diabo não gosta. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele é o grande eu sou. Quando ele desce na terra, ele é do tamanho da sua necessidade. Porque agora João vai dizer que ele, sendo o grande eu sou, ele vai vir e vai ir a uma festa. João vai dizer que havia uma festa. João não vai falar qual festa que é, se é a Páscoa, se é o Pentecoste, se é o tabernáculo. Ele vai dizer, havia uma festa. Nesta festa, João vai dizer que Jerusalém estava cheia, Jerusalém estava tomada. Por quê? Normal, todos os anos os judeus subiam a Jerusalém para festejar ao Senhor, porque o Senhor, Ele é um Deus que gosta de festa. Quero dizer isso aqui com todo o temor e tremor do mundo. Deus gosta de festa. Por quê? Porque Deus falou com Israel, eu vou tirar vocês do Egito para vocês celebrarem uma festa para mim no deserto.
Gente, deserto não tem nada, deserto não tem água, deserto não tem vegetação, deserto é calor, deserto é frio de noite, deserto é muitas pragas, é muito animal. Então Deus está dizendo: Israel, eu vou tirar vocês do Egito, mas quero que vocês no deserto façam festa para mim, deem glórias ao meu nome, adorem a meu nome, porque deserto para quem está com Deus não é motivo de choro. Eu vou repetir isso aqui para alguém que entrou aqui dizendo: esse deserto está demais, mas o céu me trouxe aqui para dizer: eu te convido a festejar nesse deserto, porque deserto com Deus não mata, deserto com Deus dá crescimento. Ah, meu Deus do céu, eu estou sentindo ele aqui. Deserto com Deus é experiência, deserto com Deus é intimidade, deserto com Deus pode partir o bolo, pode acender a vela, pode abrir a boca para adorar, porque Deus garante: o deserto não te mata, porque o que não te matou te fez mais forte. Olha você aqui em dezembro, ah, meu Deus do céu, eu vou liberar isso aqui para alguém, porque Deus está dizendo: pode festejar, pode adorar, pode gritar, porque o céu não vai deixar você envergonhado. Para cada dia de vergonha, diz o Senhor, Ele te dará dupla honra. Há uma festa, Deus gosta de festa. Só que nesse texto aqui é interessante que a festa é uma festa que todos estão jubilando. Está cheia Jerusalém. Só que tem um ambiente no lugar da festa. Todos estão subindo para a festa, mas o texto diz que no ambiente da festa tem um lugar chamado Tanque de Betesda. Gente, enquanto uns estão festejando, enquanto uns estão lá gritando, sorrindo, o texto diz que há um ambiente no mesmo lugar da festa chamado Tanque de Betesda, e neste ambiente tem uma multidão de cegos, de coxos, aleijados, mancos, necessitando de um movimento das águas para que recebam um milagre. Perceba que na vida é assim: enquanto uns festejam, outros estão chorando; enquanto uns conquistam, outros perdem tudo; enquanto uns estão se alegrando, outros estão ali pranteando. A vida é assim. Mas o texto diz que Jesus vai subindo para Jerusalém, só que em vez de Jesus ir pela porta aonde todos estavam festejando, Jesus vai pela porta das ovelhas. É cego, Jesus vai pela porta das ovelhas. Tem manco lá, Jesus vai pela porta das ovelhas. Tem aleijado, ele vai pela porta das ovelhas. Porque quem olha de fora está dizendo: é deficiente, mas o céu está olhando e dizendo: é ovelha. Se é ovelha, ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Porque está cego, mas para Deus é ovelha. Está aleijado, mas para Deus é ovelha. Está cansado, mas para Deus é ovelha. Está fraco, mas para Deus é ovelha. E quando é ovelha, ele não desiste. Quando é ovelha, ele deixa as 99, ele vai atrás de uma ovelha que, oh meu Deus do céu, porque ele não abre mão de quem ele escolheu. Então ele vai, ele entra pela porta das ovelhas, porque o tanque é chamado Betesda, casa de misericórdia. Gente, é casa de misericórdia, mas até Jesus chegar, não tinha ninguém exercendo misericórdia. É casa de misericórdia, mas até Jesus chegar, Samuel, não tinha ninguém estendendo a mão para ninguém. Aí Deus falou comigo, porque o título é casa de misericórdia, mas não exercem misericórdia. Tem gente que vive por causa do título. Tem gente que tem título, mas quando vai cumprir aquilo que Deus chamou, não faz o que Deus falou para fazer. Não adianta ter título, porque Deus não está preocupado com seus títulos.
Oh, vou liberar isso aqui porque desceu uma profecia na minha boca aqui agora. Deus não está preocupado com o seu título. Deus não está preocupado com o seu nome. Deus só está perguntando: será que você está cumprindo aquilo que Ele te chamou para cumprir? Por quê? Porque Ele está no lugar aonde era a casa de misericórdia, mas ninguém exercia misericórdia, mas Ele chegou para dar sentido àquilo que perdeu sentido. Eu vou liberar uma palavra para alguém. A palavra é: se algo na sua vida perdeu sentido essa noite, Jesus está chegando lá e Ele vai trazer de volta o sentido, aquilo que já perdeu sentido na sua vida. Talvez você está olhando para a sua vida sentimental, está dizendo: perdeu sentido, mas Jesus está chegando dizendo: eu estou trazendo de volta. Oh my, chopa calamácia. Talvez você está olhando para o seu ministério dizendo: perdeu sentido, mas Jesus está chegando essa noite e dizendo: eu estou restaurando de novo, de novo, de novo, de novo. Quem é? Ai, quem pega? Quem pega? Quem pega? Levante a mão, abre a boca e dá um grito de glória pra... Eu estou sentindo Ele aqui. Olha para cá, porque o texto diz que Ele chegou, Ele devolveu o sentido, Ele olhou para o tanque, Ele olhou para tudo o que estava acontecendo naquele ambiente, e o texto diz que segundo se cria, um anjo descia. Gente, o anjo desce, alguém desce, recebe o milagre. É simples, mas é de Deus. Deus falou comigo: se o anjo desce, alguém desce para receber milagre. Percebe você que milagre não se recebe subindo? Vou repetir porque o pastor da vida é um glória a Deus aqui. Você percebe que milagre não se recebe subindo? Milagre se recebe, oh glória, descendo. Tem que desempinar o nariz, tem que descer do salto um pouquinho, tem que reconhecer que sem Ele não dá, que é milagre, desce, que é resposta, desce. Oh meu Deus do... Eu vou liberar uma palavra aqui para você pular da cadeira. Qual é a diferença entre Lúcifer e Jesus? É que Lúcifer olhou para cima e ele disse: eu subirei, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Pastor Davi, Lúcifer quer subir, Lúcifer quer acima, mas Jesus não, porque Lúcifer quis subir. O texto diz que Deus mandou ele descer para as profundezas do inferno, mas Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele desceu. Oh glória! Aí Paulo gritou dizendo: porque ele desceu, o Pai lhe exaltou. Oh glória a Deus, soberanamente, de tal forma que a este nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Deus. Desce fraco e sobe forte, desce vazio e sobe cheio, desce cansado, mas sobe renovado. Abre a boca, abre a boca, pega o renovo, pega o renovo, pega o renovo, pega o renovo. Esta noite aqui tem renovo para quem deixa. Vai, toma. Eu espero você adorar. Está descendo uma graça de Deus aqui. Ora macho rema calama jorogo sipramana calabadarabai. Remi kabata kabato kebada calabaraia. Ora bachore barama calamai. Ei, eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Está descendo uma graça na vida de quem desce.
Olha para, oh meu Deus do céu, tem que descer, porque só recebe milagre quem desce. Ele olha para aquele ambiente e ele percebe que ele precisa fazer um movimento. O movimento é se curvar, o movimento é descer. E o texto diz que ele estava no ambiente do milagre. Porque se a água movimenta, se alguém movimenta, se alguém desce, e se o anjo desce, o ambiente é do milagre. O ambiente está preparado. Mas o texto diz que ele está ali há 38 anos. Ele vê alguém descendo e não desce. Ele vê alguém recebendo e não recebe. Ele vê alguém sendo cheio e não é. Por quê? Porque tem gente que está no ambiente da glória, no ambiente do milagre, no ambiente do renovo, mas ele fica pensando: o que os outros vão pensar de mim? Se eu der um glória alto aqui, vão me observar. Oh meu Deus, tem gente que sofre com a síndrome de Mical. Fica na janela observando alguém recebendo o poder de Deus. Vou dizer isso aqui só para quem é pentecostal. Mical está na janela dizendo: para que Davi está pulando? Para que Davi está rodando? Para que Davi está colocando essa roupa de sacerdote aí? Isso é uma vergonha. Sai para lá, Satanás. Sai para lá, Mical. Quem adora de verdade recebe o que ninguém recebe. Recebe. Só quem veio adorar, só quem veio adorar. Quem é Mical fica de boca fechada, mas quem é Davi abre a boca. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Por quê? Porque não adianta estar no ambiente da glória, mas não se envolver com a glória. Não adianta estar no ambiente do milagre, mas não se envolver no milagre. Já que o céu desceu, já que a nuvem desceu, já que o Espírito Santo desceu, então dá liberdade para ele fazer, meu. Porque aquele dia era um dia diferente. Só que ele pensou: é só mais um dia. Aí que você se engana. Tem dia que a gente chega na igreja e fala assim: é só mais um dia. É só mais uma rede ímpar. Mas quem te disse que é só mais um? Por quê? Porque aquele dia era o dia, pastor Davi, de Deus mudar a história deste homem. Mas ele está olhando e dizendo: até hoje não aconteceu, não é agora que vai acontecer. Mas o texto diz que Jesus, vendo este deitado, que estava há 38 anos. São 38 anos. Gente, Jesus aqui nesse texto tinha cerca de 32 anos. Este homem está há 38 anos esperando o milagre. Não é a idade, é o tempo que ele espera o milagre. Aí eu pensei comigo: matemática, fácil. Se Jesus tinha cerca de 32 e o homem tem 38, que ele está esperando o movimento das águas, então Jesus ainda estava no céu e ele estava na beira do tanque. O texto diz que Jesus nasceu no ventre de Maria e o homem estava à beira do tanque. Jesus cresceu, se desenvolveu. Com 12 anos, Jesus subiu para Jerusalém e o homem estava lá à beira do tanque. Com 13 anos, Jesus subiu e o homem estava à beira do tanque. Jesus subiu com 14 e o homem estava à beira do tanque. Jesus subiu com 20 e ele estava à beira do tanque. Jesus subiu com 25, ele estava à beira do tanque. Como pode alguém continuar, pastor Davi, no mesmo lugar? Não recebeu, mas continuou no mesmo lugar. Você está aí?
não viu o milagre, mas continuou no mesmo lugar. A porta não abriu, mas continuou no mesmo lugar. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui. Porque a raiva do diabo é essa, irmão. Que passa ano e entra ano. E ele diz, esse ano ele para. Mas você continua no mesmo lugar. Não, vou traduzir. Satanás falou, desse ano não passa. Passou janeiro, passou fevereiro, passou março, passou abril, passou maio, passou junho, passou julho, passou agosto. Aí ele falou, agora ele vai parar. Agora não tem mais jeito. Passou setembro, passou outubro, passou novembro, chegou dezembro. Satanás falou, não vai passar da primeira semana, vai parar. Mas passou a primeira semana, passou a segunda semana, passou a terceira semana, já está na quarta semana, e olha você aqui, no mesmo lugar, adorando. Ah, meu Deus do céu, levante a mão que eu vou profetizar essa noite. Já que você decidiu permanecer no mesmo lugar, o que Deus vai derramar na tua vida, vai vir dobrado, vai vir sacudido, vai vir transbordante. Oh, meu, levante a mão para receber. Ora maia, chorema calama, chorebai. Termina cando rema jocabacia. Teuino canto rebada calama, chorema camano rebai. Torremancho quemano si prominau avasi chopata capapata. Ento keleba chomana si calamano rebada. Diz o Senhor na minha boca, porque você foi persistente, porque você não saiu, porque você não abandonou. Se prepara, porque o que você não recebeu durante o ano, o céu vai derramar na sua vida agora. Quem pega, levante a mão, receba o peso da palavra. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, porque Satanás pensou que ia te matar, mas não te matou. Gente, Jesus subiu com 25, não parou. Mas Jesus com 32 falou, hoje eu paro. Hoje eu paro. Só que vem cá, o homem está há 38 anos. Jesus chega, e Jesus vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado, a pergunta é, se ele viu, e ele sabia, por que ele não parou antes? Se ele viu, e ele sabia, desde o primeiro dia, desde o primeiro ano, desde da primeira vez que colocaram o homem lá, Jesus viu, Jesus sabia, mas por que não parou? Aí Deus falou comigo, não parou porque não era o tempo. E não é o meu tempo que se encaixa no tempo dele, é o tempo dele que se encaixa no meu tempo. Ele não faz no meu tempo, ele não faz quando eu quero, ele não faz quando eu mando. Não, ele faz quando ele quer. Quando ele vê que eu estou preparado, quando ele vê que eu esperei o suficiente, fui persistente, ele faz quando ele decide fazer. Mas deixa eu dizer algo, quando ele decide fazer, não tem demônio, não tem capeta, não tem inferno, não tem oposição que vai impedir dele fazer o que ele falou que vai fazer na tua vida. Está demorando? Não está demorando. Deus está caprichando. Não demorou. Deus continua no controle de tudo. Meu Deus do céu. Oh, glória. Já se passaram 38 anos. Jesus viu, Jesus sabia, mas Jesus disse, hoje eu paro. Quando ele parou, ele fez em um dia
o que não fizeram pelo homem em 38 anos. Fala para alguém, isso aqui é muito forte. Fala para alguém: o que Deus fez em um dia, não fizeram por ele em 38 anos. Gente, ele parou. Quando ele parou, o texto diz que Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Aí o homem está dizendo: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Não tem ninguém que me coloque no tanque. Olha para cá, Jesus está na frente do homem. E Jesus está dizendo para ele: queres ficar são? Ele diz: Senhor, não tem ninguém que me pegue no colo, que me coloque no tanque. Ele está olhando para o tanque, mas quem está diante dele é a fonte. Uau, vou repetir. Ele está olhando para o tanque, mas quem está diante dele é a fonte, Roger. Quando a fonte chega, o tanque perde a importância, porque o tanque seca, mas a fonte não para de jorrar. O tanque tem prazo de validade. Oh meu Deus, você está aí? Mas a fonte não, a fonte nasceu e a fonte não seca, vai continuar jorrando. Oh meu Deus, enquanto você estava somente com o tanque, sua vida não tinha sentido. Era de balada em balada, de final de semana em final de semana, de namorado em namorado. Mas quando a fonte se apresentou, ai, 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 quando a fonte nasceu, você falou: não tem mais nada que vai me prender, porque a fonte vai jorrar. Oh meu Deus, estou sentindo ele aqui, irmão. Ele é a fonte, o homem está olhando para o tanque. Mas Jesus diz: queres ficar são? Ele diz: Senhor, não tem homem nenhum que me pega no colo. Não sei se você vai dar glória aqui agora, mas eu vou ter que dizer isso aqui. É de Deus. Senhor, não tem homem nenhum que me pega no colo, que me coloca no tanque, que faz eu receber. Já se percebeu o porquê ele está 38 anos sem receber o que ele queria? Por quê? Porque na resposta se revela o motivo pelo qual ele está lá. Qual é o motivo? O homem não me pega, o homem não me leva, o homem não me ajuda. Opa, peraí. O homem não faz nada por mim, só que ele está esperando algo que é do céu vir da terra. E todas as vezes que você esperar algo que é do céu vir da terra, enquanto você não entender que o que Deus vai fazer na tua vida não vai vir da terra, vai vir do céu, você vai continuar no mesmo lugar. Enquanto você não entender que o que Deus vai fazer na tua vida não vai vir do homem, vai vir do céu, porque é Deus que não permitiu ninguém te ajudar. Olha o que Deus falou comigo. Deus falou comigo: por que, Mateus, que ninguém ajudou o homem? Deus falou comigo: porque eu não permiti ninguém ajudar ele. Por quê? Porque se alguém ajudasse ele, Roger, ia falar: está de pé porque eu ajudei. Alguém ia falar: conseguiu porque eu ajudei, conquistou porque eu emprestei, chegou porque eu indiquei. Deus não divide a glória dele com ninguém. O que Deus vai fazer na tua vida, diz o Senhor, não vai ter palco para homem ser glorificado. O que Deus vai fazer na tua vida, pode levantar a mão mesmo que eu vou profetizar essa noite. O que Deus vai fazer no teu ministério, na tua casa, na tua chamada, no teu casamento, não vai ter palco para homem
alguém ser glorificado, alguém vai olhar e dizer: só pode ter sido Deus, só pode ter sido Deus. Para ele chegar, foi Deus. Para ele crescer, foi Deus. Para ele se desenvolver, foi Deus. Para ele conquistar, foi Deus. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus, você é de Deus. Quem pega a palavra, meu Deus. Estou sentindo ele aqui, irmão. Mas Deus não permitiu ninguém ajudar ele. Aí ele disse: Senhor, mas ninguém me ajudou. Aí Jesus disse: levanta. Gente, estou caminhando aqui. Jesus disse: levanta, pega a sua cama e anda. A palavra de Jesus é imperativa. A palavra de Jesus é uma ordem. Ele disse: levanta, pega a sua cama e anda. Levanta, mas não deixa a cama para trás. Levanta, mas não deixa aquilo que você passou ser esquecido. Por que Deus não faz uma amnésia em nós? Porque Deus sabe o ponto certo de nos fazer entender que somos dependentes dEle. Como assim, Mateus? Ele falou: levanta, pega a tua cama e anda. Ele podia ter falado: levanta e anda. Pegou isso aqui? Ele podia ter falado: levanta, salta e vai embora. Não, ele falou: levanta, pega a cama e anda. Porque tem que levantar, mas não pode levantar sem a cama. Pode pregar, mas não pode pregar sem a cama. Pode cantar, mas não canta sem a cama. Pode ir aonde você quiser, viajar o mundo inteiro, mas não viaja sem a cama. Por que, Mateus? Porque a cama revela onde Deus te tirou. A cama revela: eu estava há 38 anos paralítico, preso, humilhado, mas Ele me levantou, Ele me deu firmeza na perna, Ele fez eu andar, Ele fez eu correr, Ele fez eu trabalhar, Ele fez eu conquistar. Então eu lembro, todas as vezes que eu vou tentar achar que eu sou bom demais, eu olho para aquilo que eu peguei quando Ele me levantou e eu falo: eu sou dependente dEle. A cama está aqui, a cama está aqui, a cama está aqui. O céu está dizendo: não esqueça de onde Deus te tirou. Oh, meu Deus do céu, estou sentindo a graça aqui, irmão. A cama revela a tua história. A cama revela que você foi mais forte do que aquilo que tentou te matar. Senhor, deixa eu levantar. Deixa. Vai, pega a cama. Levanta, pega a cama e anda. Então tá. Você vê Deus estendendo a mão para ele aqui? Jesus. Você viu Jesus pegando no colo dele? Pegando ele no colo? O que Jesus fez? Palavra. Palavra. Pastor Davi, palavra. Levanta, palavra. Pega a tua cama, palavra. Anda, palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Deus disse: haja, palavra. Quando Ele libera uma palavra, Ele não precisa fazer mais nada, porque a palavra de Deus traz a existência aquilo que não tem existência. Ele disse: levanta, pega a tua cama e anda. Sabe o que é isso? Palavra. A minha geração é uma geração que ouve a palavra. Mas o que define eu mudar o meu estado não é apenas eu ouvir o que Ele falou, é eu me mover debaixo daquilo que Ele me falou. Pegou? Não somente vou ouvir, mas vou me envolver debaixo daquilo que Ele falou, porque Ele ordenou: levanta, pega a cama e anda. O texto diz que Ele levantou, pegou a cama e andou. Simples demais. 38 anos paralítico. Alguém aqui já viu alguém paralítico?
Quem já viu alguém paralítico? Como é a perna de um paralítico? Fininha, não é? Imagina aí um paralítico, 38 anos. Como era a perna dele? Tinha músculo, Pablo? Tinha força? Nunca tinha andado. Mas a palavra é tão forte que não precisou dele fazer fisioterapia. Não precisou dele pegar a muleta e ficar ali, ó. Não. Quando a palavra veio, ele saltou. Ele andou. E ele correu. Oh, glória ao nome de Jesus. O que é isso, Mateus? Milagre. Milagre é algo sobrenatural. Levantou, firmeza na perna, andou. Só que o texto diz que enquanto ele se levanta, alguém se levanta. E o texto diz assim, que quando ele levantou e andou no templo, os fariseus estavam olhando. E os fariseus olharam e disseram: é sábado, não tinha lícito carregar a cama. Gente, o homem está há 38 anos à beira do tanque. Agora ele está andando. Só que tem um grupo de fariseus que olha para o homem, em vez de glorificar a Deus pelo milagre que ele fez, eles dizem: é sábado, não tinha lícito carregar a cama. Já percebeu que tem gente que é assim? Enquanto você está caído, não está nem aí para você. Mas quando Deus te colocou de pé, eles querem ver você parar. Quando Deus te colocou de pé, alguém disse: não dou um mês, não dou um ano, vamos ver até onde vai. Mas a palavra aqui é simples, mas é de Deus. Qual é a palavra, Mateus? Quem te colocou de pé se responsabiliza em te manter de pé. Glória ao nome de Jesus. Isso aqui é a palavra para alguém. Quem te colocou de pé se responsabiliza em te continuar te dando firmeza nas pernas. Porque os fariseus estão dizendo: ele está de pé, mas não pode, não deve, não vai. Era para estar caído, era para estar morto, era para estar à beira do tanque, mas agora está de pé. E ele está dizendo: foi o Deus que me colocou de pé. E quem te colocou de pé te garante que vai continuar te sustentando de pé. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem te curou? A pergunta: quem te curou? Pastor Davi, eu gosto desse texto aqui. Por quê? Porque o texto diz que os fariseus perguntaram: é sábado, não tinha lícito ficar de pé. Aí ele diz: o homem que me curou me disse: levanta, pega tua cama e anda. Eu levantei, peguei a cama e andei. Aí os fariseus perguntaram assim: quem te curou? Quem te curou? Foi uma pergunta simples. Aí o texto diz assim, que o homem que foi curado, está no texto aí, você pode ler, não sabia que Jesus tinha o curado. Pastor, esse texto aqui mexeu comigo, Roger. Por quê? Porque o texto diz que o que fora curado não sabia quem Jesus era. Aí a pergunta é: como eu vou ser curado por um homem há 38 anos de uma enfermidade? E eu não vou perguntar para ele: qual é o seu nome? Não é interessante isso? Eu fui curado de uma doença que eu carregava há 38 anos, mas eu não me preocupei em perguntar para aquele que me curou: como você chama? Qual é o seu nome? De onde você veio? De onde você é? Qual é a sua família? Ele não perguntou nada. Ele não sabia que Jesus tinha o curado. Ele apenas falou: o homem que me curou me disse
levanta, pega a tua cama e anda. Então eu levantei, peguei a cama e eu andei. Este é um retrato da minha realidade, da nossa geração. Se você perguntar para qualquer um na rua o que Jesus faz, alguém vai dizer: Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Mas se você perguntar quem Jesus é, mudou a pergunta, a dúvida surgiu. Porque minha geração sabe o que Ele faz, mas tem dificuldade de saber quem Ele é. Vou dizer de novo: minha geração sabe o que Ele faz, mas tem dificuldade em responder quem Ele é. Porque saber o que Ele faz é milagre, saber quem Ele é relacionamento. Uau! Gente, quem Jesus é? Jesus certa vez estava com a multidão, e a multidão comia dos pães que Jesus multiplicava. E Jesus, multiplicando pães, alimentava muita gente. O texto diz que a multidão comia pão, saciava a sua fome, ia embora, depois procurava Jesus de novo. Jesus saciava a fome, multiplicava pão, a multidão comia e ia embora de novo. Jesus saciava a fome, multiplicava pão, eles comiam pão e iam embora de novo. Certo dia Jesus se levantou e perguntou aos discípulos: quem a multidão diz que eu sou? O texto diz que os discípulos disseram: a multidão diz que você é Elias, ou Jeremias, ou talvez algum dos profetas. Aí Jesus falou: e vocês, discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro levantou e disse: eu sei que tu és o Cristo. A multidão conhecia ele por aquilo que ele fazia, ele multiplica pão. Mas os discípulos conheciam ele por aquilo que ele era. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais do que milagre, o céu está gritando na minha boca essa noite: eu quero relacionamento. Quem ele é? Se você for domingo de manhã bater alguém na sua casa, os testemunhos de Jeová vão dizer que ele é apenas uma criatura de Deus, que ele não é Deus. Para os mormons, sabe quem é Jesus? É um polígamo que casou com Marta, que casou com Maria, e que era irmão de Satanás e era filho de Adão. Para os adventistas do sétimo dia, eles vão dizer que Jesus era apenas um espírito elevado, que ele não era Deus, e ele também não era um homem 100%, ele era um espírito elevado. Para os kardecistas, eles vão dizer que Jesus era apenas um ser que estava vibrando em uma frequência maior, mas que não era Deus. Para os budistas, ele era um homem que foi o exemplo de ser seguido, exemplo de técnica, exemplo de testemunho, mas que também não era Deus. Para os muçulmanos, quem ele é? Ele é apenas um profeta, ele é apenas um homem que tem autoridade, mas ele não é Deus. Mas se você for lá e perguntar para a mulher samaritana quem ele é, ela vai dizer: ele é a água da vida, que matou a minha sede, que me limpou, que me transformou, que me restaurou, que me deu vida. Para Isaías, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para Jó, ele é o redentor que vive e em breve se levantará na terra. Para João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E só para você dar glória, para João em Pátimos, ele é aquele que os olhos são como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente na fornalha, da sua boca sai uma espada aguda, e na sua coxa estava escrito: ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só quem acredita que ele é, levante a mão para adorar por um minuto.
1 minuto de glória, só você que... Ai, te comando se acalaba. Só quem teve um encontro com Ele, só quem entende quem Ele é, só quem sente que Ele é maior do que o ouro, maior do que a prata. Ele é o Cristo. Abre a boca. Você ainda tem 30 segundos para adorar. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, olha ele aí, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Se vier 1000, vai cair ao teu lado. 10.000 à tua direita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Oh! Seja renovado. Está descendo uma glória aqui, gente. Está descendo uma graça aqui, gente. Eu vejo uma coluna de fogo aqui no meio da igreja. Tem brasa de fogo sendo espalhada aqui, gente. Olha ele aí. Olha ele aí. Oh! Quem pode adorar o Deus dessa igreja? Estou sentindo uma graça de Jesus aqui. Você pode ficar de pé para adorar a Ele aí, gente. Oh meu Deus, tem um negócio aqui nessa casa hoje. Esse culto vai ficar marcado na tua história. Agora. Olha aí, ó. O guerreiro se apresenta aqui agora. Olha aí.
Você pode ficar de pé e pega na mão do irmão que está do seu lado aí. Pega na mão dele aí, pelo amor de Deus. Enquanto a gente adora, aqui tem macumbaria caindo por terra. Oh, meu Deus do céu. Nebricaia sebra. O guerreiro verdadeiro se apresenta na Atos do Rei.